Boa noite, igreja. O povo já me apresentou, né? Só faltou meu pai e minha mãe aqui, né? Porque mais da metade da família está junto. E eu quero, por ironia, eu acho, não é ironia, Deus preparou esse tempo, né? Mas a mensagem que a gente vai ter hoje falar exatamente sobre a essência da lei de Deus, a essência do cristianismo, e é sobre amor que nós vamos falar hoje, né? Então o pessoal falou, né? Os 6 que foram lá foram impactados pela forma como a igreja acolheu, recepcionou, né? Então eu creio que hoje é uma extensão daquilo que nós pudemos viver lá no domingo passado. Então eu quero convidar a igreja a abrir o texto lá em Marcos, capítulo 12, e a gente vai ler a partir do verso 28, tá? A minha versão é NVT, não sei se vai projetar ou não, vai? Então, a gente vai fazer a leitura desse texto. Primeira leitura, então, nós vamos do versículo 28 até o versículo 31. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Então, só para a gente contextualizar o que estava acontecendo aqui, o texto começa, né, falando ali que um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Então, algo já estava acontecendo aqui. Desde o capítulo 11, Jesus passa por uma série de questionamentos acerca de alguns assuntos, até chegar nesse ponto da história. E qual era a intenção daqueles que questionavam Jesus ali? Era justamente buscar minar a autoridade com que Jesus ensinava, tá? Então, e aí, quem faz essa pergunta a Jesus, qual é o mandamento mais importante? Então, era um escriba. E os escribas, eles eram conhecidos por serem os doutores da lei, os mestres daquilo que a lei e o cumprimento da lei exigia, ou que eles próprios criaram. Então, a nível de curiosidade, os escribas, eles determinaram 613 leis judaicas. Então, é muita lei. 10 a gente já tem dificuldade de lembrar, né, quais são. Imagina 613. Mas eles eram, então, um grupo extremamente focado na prática, né, no sacrifício, no trabalho. E tudo isso faz referência ao desempenho do homem. Então, quando Jesus responde essa questão, falando sobre o mandamento mais importante, a referência que Jesus usa é a referência lá de Deuteronômio 6. E essa referência, ela talvez eles esperassem, né, algo inovador, algo que fosse, que não tivesse sido jamais ouvido. Mas Jesus, ele fala exatamente aquilo que era o coração do judaísmo na época, e que continua sendo, né? Essas palavras, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, era aquilo que era ensinado diariamente, né? Todos os dias eles repetiam e repetem essa oração. Então Jesus, ele repete com aquilo que eles já estavam, como o Marcão, pastor Marco, careca de saber, né? Eles já estavam, né, bem acostumados com essa questão. Então, e aí Jesus, ele fala então sobre o amor. Ame. E aí a gente pode ver que todas as outras questões acontecem depois do amor. Então, aqueles que eram mestres no fazer, no desempenho, eles ouvem que o ponto mais alto, ou o combustível das atitudes deles, estava relacionado à motivação, e não àquilo que era cumprido diariamente por eles.
Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Aqui nesse ponto, Jesus já está falando o quê? Que o cristianismo ele não tem nada a ver com legalismo, mas que ele tem a ver com o amor, com a intensidade, com a intencionalidade do coração daquele que serve. Então, o primeiro ponto da mensagem, eu não sei se o povo que tem costume de anotar, mas, então, a nossa mensagem é a essência da lei, e o primeiro ponto que a gente vai falar, qual é a origem da lei? E nós sabemos que quem deu a lei foi o próprio Deus, né? Êxodo 20 vai trazer essa narrativa, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, mas eu quero chamar a atenção para algo mais profundo com relação à origem da lei. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre a motivação com que Deus estabeleceu a lei, né? Então, por que compreender essa questão é importante? Porque compreender a essência da lei é a chave para a gente entender qual é o objetivo de Deus com aquilo que Ele já estabeleceu como um padrão para nós, como povo, nós vivemos, né? Então, se a gente pensar aqui, que talvez a criação das leis foram executadas por alguém que seria talvez autoritário, egocêntrico, alguém inacessível, corrupto, ganancioso de poder, um Deus controlador, nós sabemos que todas essas características não combinam com o nosso Deus. A Bíblia, não é isso que a Bíblia fala sobre Deus, mas muitas pessoas acreditam que Deus é um Deus egocêntrico, por simplesmente a primeira orientação é ame o seu Deus. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele não precisa de nada do que nós podemos entregar ou oferecer para que Ele permaneça sendo Deus, para que Ele exista. Deus não depende daquilo que foi criado para existir, né? Esse é um atributo de Deus. O amor de Deus ele é imutável, Ele é eterno, Ele é puro, Ele é santo, Ele é perfeito, e todas essas coisas fazem com que a lei que foi estabelecida por Deus, ela seja perfeita. Então a gente precisa entender o porquê que o amar a Deus é tão importante, se Deus não precisa desse amor para existir. Na verdade, os mandamentos e a natureza da lei, ela não possui uma natureza proibitiva, e a Marcinha, a gente estava conversando sobre isso, né? A natureza da lei, ela não é uma lei que estabelece um padrão de conduta que nos engesse, né? Pelo contrário, a natureza da lei é como um pai que cria e estabelece regras dentro da própria casa, principalmente buscando por segurança dos próprios filhos, né? Nós precisamos entender que a lei não é fruto da criação de um Deus autoritário, mas de um Deus que é pai. E antes dele se revelar nas Escrituras como Criador, ele se revela como pai. A palavra vai falar que Deus é amor, que o Deus é eterno e que o Pai é eterno. E se existe um Pai que é eterno, um exercício de lógica, não sei se a gente pode trabalhar com lógica com o cristianismo, porque tem muita coisa que foge da nossa compreensão, mas se o Pai é eterno, o Filho ele necessariamente precisa ser eterno também. Então, essa lei estabelecida por Deus, ela é estabelecida como um Deus que nos ama, que quer nos ver bem, que não precisa desse amor, mas que aponta para nós como aqueles que realmente precisam desse amor. Entender essa ordem de prioridade, e a prioridade é uma só, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente precisa então partir desse ponto de partida, né? A verdadeira natureza da lei de Deus é protetiva e amorosa. Deus não estabeleceu regras para causar em nós desconforto, peso, mas ao contrário, liberdade, né? Liberdade de vida, liberdade de intimidade. E eu sempre gosto de trazer algumas referências de homens do nosso tempo, e eu vou citar aqui o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: as regras sobre a relação com Deus, que Ele mesmo instrui, não são restrições negativas, mas expressões da fidelidade divina, porque elas possibilitam
que esse relacionamento funcione. Então, a gente precisa entender que a lei é um manual para que nós possamos nos relacionar com o próprio Deus. E esse é o ponto central do coração de Deus. Tudo aquilo que Deus criou e fez pelo homem, Ele fez buscando esse lugar de intimidade. Tá? Então, nós acabamos de falar, então, qual é a natureza da lei? E o segundo ponto, por quê ou para quem Deus criou a lei? Qual é o propósito dessa lei? Que eu também já dei alguns apontamentos aqui, mas o ponto principal que a gente precisa entender é que o se relacionar com a humanidade, essa é a prioridade do nosso Deus. E então, através da lei, nós não temos uma proibição ou uma prisão, mas sim a permissão para que nós conheçamos a verdadeira liberdade e o maior e talvez único sentido da vida, que é conhecer o próprio Deus. Viver num relacionamento de pai com filho. O Pai eterno, ele deseja por isso, né? E qual é a chave, então, para que nós possamos ter esse acesso? A palavra de Deus lá em João 14,6 vai dizer, Jesus falando, né? Que só é possível acessar o Pai através do próprio Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu quero trazer, então, um pouquinho do contexto pelo qual eu fui criado. E aqui, todo mundo já me conhece, mas o restante aqui, os outros 6 ali já ouviram algo relacionado à minha criação. Então, eu não fui criado num lar estruturado na palavra de Deus, né? Não tive o meu pai como a figura de ensino da minha casa, e o perfil distorcido de paternidade natural que eu tive, ela foi determinante para a compreensão que por grande parte da minha vida eu tive de Deus. E o que isso atingiu na minha vida? A minha perspectiva sobre Deus era uma perspectiva torta. E o que isso causou? O Dudu é o que mais me conhece aqui, né? Nós crescemos juntos. E então, temperamento agressivo. Uma vez a gente foi jogar bola, ele tinha um time, o nome do time era Sobras. Então o time era bom, né? O time era muito bom. E no final do jogo, a gente ganhou, eu fui de reforço lá, carreguei o time nas costas, só que os caras saíram bravos comigo, porque eu incomodava jogando futebol, né? Então, pra vocês terem noção, até os caras do meu time não gostaram de jogar comigo. Então, o meu temperamento não era nada fácil. Pensamento de insuficiência e abandono, isso acarretou também uma questão de baixa autoestima, e isso eu carreguei por algum tempo até o meu casamento, na questão da estruturação da minha casa, quando tive a notícia de que seria pai pela primeira e pela segunda vez, né? Então, a falta de referência de como eu deveria me comportar como pai, como marido, tudo isso foram coisas que eu carreguei da minha criação. E é onde que eu quero chegar com tudo isso. O que Deus tem me ensinado constantemente é que a carência que nós temos pela insuficiência dos nossos pais, ou a deficiência que até mesmo nós como pais não conseguimos, em não conseguir ser os pais perfeitos e que os nossos filhos precisam que nós sejamos, tudo isso não pode ser usado como uma desculpa para que nós sejamos omissos, para que nós não assumamos as nossas responsabilidades como pais, né? E principalmente as nossas responsabilidades com o próprio Deus, de buscar a intimidade, aquilo que Ele deseja para nós. Então, nós não somos órfãos, graças a Deus Pai, né? Nós temos uma referência perfeita, e eu quero dizer para você que se você tem essa carência na sua vida, Deus está disponível para suprir toda a carência, toda a dificuldade, toda a amargura, realmente a insuficiência que um pai terreno que não possui esse mandamento do amar a Deus acima de todas as coisas como regra de vida. E uma pergunta que eu aprendi com a Marcinha nesse final de semana: você tem alguma dúvida que o pai te ama? Né? Por muito tempo eu vivi sem ao menos pensar nessa questão. Eu não refletia sobre isso. E exatamente por isso é que
a minha vida ela não era uma vida que merecia ser copiada. Então, como é possível conhecer mais desse amor? Como é possível mergulhar de maneira profunda nesse amor que a palavra de Deus nos mostra? Justamente mergulhando na palavra de Deus. A W. Tozer vai dizer que o declínio do conhecimento do santo é a raiz de todos os nossos problemas. Então, todo o pecado, todas as nossas dificuldades, elas são fruto de uma percepção errada de quem Deus é. E em cima disso, falando sobre a importância do primeiro mandamento, trazendo essa realidade da essência da lei, eu quero fazer referência à vida de um homem na Bíblia, que, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é o único que aparece assim, que é o homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi, ele foi conhecido como o homem segundo o coração do próprio Deus. E aí os questionamentos vêm, né? Como que nós podemos entender como um homem que é falho? Davi, a Bíblia apresenta vários erros que ele cometeu, várias dificuldades que ele mesmo gerou, mas mesmo assim a Bíblia apresenta ele como um homem segundo o coração de Deus. E aí eu tive esse entendimento, ou alguns insights sobre Davi, que nesses últimos meses eu tenho lido de maneira profunda o livro dos Salmos. É um livro que praticamente metade dele foi escrito por Davi, e ali tem muitas orações, muitos relatos da vida de Davi, de como ele realmente viveu como rei, e até antes do período dele ser considerado rei de Israel. E alguns pecados, alguns erros que Davi cometeu. Davi, a Bíblia apresenta ele como um homem adúltero, que cometeu adultério, né? Cometeu assassinato, e a questão da idolatria. E para mim esse relato da idolatria de Davi, quando ele faz a contagem da força do exército que ele tinha debaixo da autoridade dele, uma vez eu estava estudando sobre isso, em 2020, foi o ano que eu conheci a Aline. Ela foi lá para... Falei errado? Não, né, Aline? Ela foi lá para Curitiba, e a gente se conheceu lá perto do Pietro nascer. E eu lembro que a minha preocupação estava sobre a questão financeira, eu fazer lá uma previdência privada. Eu sou, na época eu tinha carteira assinada, mas hoje eu sou autônomo, então eu tinha essa preocupação. E aí nós elaboramos um planejamento, e eu me peguei então fazendo uma contagem de quanto eu teria daqui, meu Deus, 40 anos, 50 anos, e eu lembro que aquilo trouxe paz no meu coração. Eu falei, nossa, é um dinheiro que vai me garantir, vai garantir a vida do meu filho, nós estamos bem. Só que eu fiz a projeção daquilo que nem estava na minha mão, né? E aí eu lendo esse relato de Davi, quando ele faz a contagem, faz o censo lá para saber o poderio ofensivo dele, a palavra de Deus diz que então Deus ele condena Davi. Ele fala sobre essa questão de ter achado em outro lugar a não ser no próprio Deus a confiança dele, a segurança dele. Então, e isso aí falou muito comigo. Falei, a nossa caminhada cristã, ela funciona com essa intenção, que precisa ser uma intenção intencional nossa, de proteger o nosso coração, porque o nosso primeiro amor, que deve ser a Deus, ele constantemente vai ser atacado. Ele constantemente é atacado. Ele é atacado pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo conforto. Ele é atacado muitas vezes pelo simples fato de nós termos funções, sejam elas dentro da igreja ou fora da igreja. Então tudo isso pode ser usado como uma armadilha para roubar o nosso coração daquele que é o único que merece toda essa atenção, né? E então, mas o que me chama mais atenção em Davi não é, graças a Deus, não é essa parte do homem pecador, mas é do homem que, de certa forma, conseguiu alcançar o status vindo da boca do próprio Deus, dele sendo o homem segundo o coração
de Deus, ou segundo o meu coração, né? Atos vai dizer assim. Então Davi, enquanto ele era rei, ele estabeleceu uma cultura de adoração a Deus que na história jamais outro homem tinha feito, né? O 24/7, que também nós temos ali em Floripa uma igreja que funciona assim, né? A F-Hop, e 24 horas por dia, 7 dias por semana, haveria ali então adoração contínua a Deus. E eu descobri essa semana que esse sistema de adoração a Deus funcionou exatamente por 33 anos. E aí você vai falar, de Jesus também viveu 33 anos. Então tem coisa aí. Eu não vou entrar nesse assunto porque é um outro dia, mas Davi ele conseguiu estabelecer então algo que na terra ninguém jamais tinha visto isso. E por 33 anos um sistema de 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerando ali, isso gerou custo, gente, isso gerou muito custo. E alguns estudiosos aí chegaram à conta de mais de bilhões de dólares, se fosse traduzido para hoje, né? Então, Davi, sim, ele foi um homem segundo o coração de Deus, e eu tenho isso para mim, porque ele conseguiu amar o Senhor Deus com toda a força, com toda a intensidade, né? Com toda a alma, com toda a mente. Ele foi criativo, ele desempenhou muitas coisas, ele construiu a estrutura do templo, onde a arca seria colocada, e então Davi alcançou esse lugar. E o que eu aprendo com a Bíblia, mostrando as dificuldades de Davi como um homem comum, é que isso está disponível para nós também. Isso não foi algo que só um homem na história alcançou e fechou, não. Davi foi homem como nós. Então, se Davi conseguiu conquistar esse lugar, eu creio que não só nós podemos, porque como isso é um desejo do coração do próprio Deus, né? Lá em Apocalipse nós vamos ter a referência do noivo se encontrando com a noiva, e esse encontro ele não vai acontecer enquanto não houver essa medida de amor do próprio Deus derramado em nós, de maneira que nós possamos corresponder com o amor que Jesus tem pela igreja. Vocês conseguem entender isso? Então, nós chegaremos um dia onde a característica principal da igreja vai ser essa, a igreja que ama a Deus com toda a força, com toda a intensidade, com toda a alma. E lendo lá então Salmo 119, eu quero ler com a igreja. Nós vamos ler 2 trechos do Salmo 119, não vai ser inteiro, senão a gente ia ficar aqui até amanhã, né? É um salmo bem grandão. Então, primeiro Salmo 119, do 97 ao 104. A palavra de Deus diz assim, esse é Davi escrevendo: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastei de teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo caminho falso. E em sequência, do 161 até o 168, Davi continua escrevendo: os poderosos me perseguem sem motivo, mas só diante de tua palavra o meu coração treme. Alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia te louvarei, porque teus estatutos são justos. Os que amam tua lei estão totalmente seguros e não tropeçam. Anseio por teu livramento, Senhor. Tenho cumprido teus mandamentos, tenho obedecido a teus preceitos, pois os amo muito. Sim, obedeço às tuas ordens e aos teus preceitos, pois vês tudo o que faço. Então nós podemos ver aqui que
Davi, ele fala sobre o amor à palavra, e logo em sequência ele já fala sobre obediência, né? E a maneira mais prática do nosso amor a Deus ser medido é a velocidade com que nós temos obedecido aquilo que Ele nos pede. E eu marquei aqui na minha Bíblia que o amor intenso, então, é a chave para que a obediência seja plena. O amor perfeito gera obediência perfeita. Então, quem foi o único que cumpriu perfeitamente a lei foi o próprio Jesus, porque o amor de Deus estava nele de maneira perfeita, e ele então amava o próprio Pai de maneira perfeita também. Então, quando nós conseguimos crescer nessa intensidade de amor, a obediência para nós, ela vai poder progredir, né, em intensidade, em dificuldades, até o ponto de que obedecer não vai ser mais algo que seja um fardo, mas sim como Davi, né, que ele fala: anseio pela tua palavra, pela tua presença. Tem uma expectativa que não traz peso, mas traz prazer. Mas todo o prazer, ele começa primeiro com a obediência. Isso para tudo na vida, e com Deus não é diferente, né? Então, a Bíblia traz, um pouco mais para frente, Salomão como sendo um homem muito sábio, né, que fez um pedido a Deus, pedindo por sabedoria, para ser o sucessor do pai dele, Davi. E eu sempre achei que Salomão pediu muito bem, e a Bíblia fala isso. O próprio Deus fala isso para ele, que ele pediu bem. Mas o pai de Salomão, ele pediu muito melhor. Lá em Salmos 27:4, ele vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na tua presença todos os dias. Sabedoria é bom, mas o amor a Deus, ele é essencial. Sabedoria é importante, mas amar a Deus da maneira como Deus nos pede é algo essencial, e essa é a chave dessa mensagem. Por que amar a Deus, então, a importância do primeiro mandamento, né? Nós já descobrimos, então, que esse amor, ele não tem a capacidade de transformar Deus, sendo que Deus não precisa de nada de que nós possamos entregar, né? Esse amor, ele não faz de Deus um Deus mais forte, um Deus mais poderoso, mas o que a gente precisa entender é que o amor a Deus, acima de todas as coisas, é a única maneira que nós temos de sermos homens e mulheres que amam de uma maneira saudável todas as outras coisas ou pessoas, né? Esse conceito é um conceito que eu aprendi com um pastor brasileiro chamado Jonas Madureira. Ele escreveu um livro chamado Inteligência Humilhada, e ele fala exatamente sobre essa nossa condição do homem por ter sido criado, por nós sermos criaturas de Deus. Nós já nascemos, nós já existimos numa condição de dependência, né? Então, em nós falta algo, e esse algo, ele só pode ser plenamente preenchido num relacionamento com Deus, em amor, no perfeito amor. Então, quando Deus, como Pai, um Pai amoroso, nos pede: ame a Deus acima de todas as coisas, nada mais é do que uma chamada de Deus para um equilíbrio de vida, né? Não tem problema amar o Inter ou o Grêmio, né? Mas se o amor a Deus acima de todas as coisas não estiver equilibrado, esse hobby, um time ou um trabalho, seja qual for o objeto do amor que a gente estiver escolhendo, vai ser amado no lugar do próprio Deus, e isso se chama idolatria, né? Então, as nossas esposas não foram chamadas por Deus para serem amadas como Deus. É injusto, é desproporcional, elas não foram criadas para serem assim. Os filhos da mesma maneira, né? Trabalho da mesma maneira. Então, quando Deus nos pede esse amor genuíno, Ele está nos chamando para uma vida de equilíbrio. Não é uma vida sem graça, é uma vida de liberdade, é uma vida que funciona sem falhas, ou com falhas minimizadas, né? Nós vamos errar, isso é fato, mas o que nós precisamos entender é que amá-lo verdadeiramente, com intensidade, esforço, dedicação e com a expectativa correta, é o propósito pelo qual nós fomos criados pelo próprio Deus.
E aí eu quero então concluir essa palavra, voltando lá para o nosso texto base, que é Marcos 12, e aí a gente vai ver a continuidade dessa conversa que Jesus está tendo aqui com o escriba. A partir do verso 32, nós vamos até o 34. Então, Jesus ele fala sobre a importância da ordem dos mandamentos ali, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E aí segue a conversa. Um mestre da lei respondeu: muito bem, mestre, o Senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar ao próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. E eu fiquei prestando atenção na resposta com que o Jesus diz ao escriba ali, né? Você não está longe do reino de Deus. E o que nós aprendemos, o que a Bíblia nos apresenta é que ser alguém que está próximo não nos garante, né? Estar próximo não é a mesma coisa de estar dentro, né? A multidão via Jesus de longe, mas tinha lá uns que eram muito mais próximos de Jesus. E aí eu fiquei pensando como que ele entendeu o conceito, né? Que o sacrifício é menor do que o amor, mas então Jesus fala que ele está próximo, mas não que ele está dentro. E aí eu analisei aqui a resposta, né? Eu sei que é importante amá-lo, e a nossa mensagem não é sobre aquilo que é importante, mas aquilo que é essencial. A resposta correta aqui não é eu sei que é importante, a resposta que nós devemos dar, né? Nós sabemos que é essencial amá-lo de todo o coração. Não é algo que é negociável ou que pode ser colocado num lugar onde haja disputa de prioridade. Tem que ser a única prioridade. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é algo essencial para a vida do cristão. Entender isso apenas nos aproxima do reino de Deus, mas viver essa verdade, capacitado pelo amor que vem do próprio Deus, aí sim nós poderíamos então ter a convicção dentro de nós de que nós não estamos apenas perto do reino de Deus, mas que nós vivemos nesse reino, desempenhando e vivendo da maneira como Jesus nos pede aqui, amando a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, desejar viver esse amor é ter o reino de Deus dentro de mim e dentro de você. Desejar viver amando a Deus com todo o coração é a marca da igreja que se prepara para o encontro com o Rei. Então, para concluir de verdade, eu quero fazer aqui 2 apontamentos, e se a igreja se sentir à vontade, eu não sei qual é a cultura da casa de vir até o altar, não vir, fique à vontade para corresponder com aquilo que será lido da maneira como Deus já te orientou no coração, eu creio. Então, se você primeiro tem alguma dúvida, que o Pai te ama e quer que essa dúvida seja cessada hoje, eu convido você a se colocar diante do altar de Deus. E o segundo ponto, se você reconhece que não ama a Deus com todo o seu coração, que não tem levado a sério a vida de intimidade com Deus e com a sua palavra, mas deseja que isso se torne uma verdade na tua vida, eu também convido você a se colocar de pé e vir até a presença de Deus aqui no altar. Amém? Essa é a palavra da noite. Amém? Irmãos, vamos ficar em pé. E se você também tem um vazio dentro de você e quer dizer: Senhor, preencha esse vazio, que só o Senhor pode preencher. Deixe o seu lugar e venha também. Nosso Deus é amor, e
se tem uma coisa que a gente precisa, é do amor do Pai. Talvez você tenha até perdido alguém que ama e ficou aquele buraco, aquelas lembranças. Deus é o Deus que nos preenche. Amém? Então, dentro disso, tudo que você ouviu, venha. Se o Espírito Santo tocou o seu coração, venha. E vem fazer uma oração com o Pai. Dizer: o Pai, enche, Senhor, o meu coração. Completa a tua obra na minha vida. E que o amor que está no Senhor transborde de mim. E Ele falou aqui, você pode vir bem para frente. E essa pregação falou, e eu preciso falar isso para você, tocou muito meu coração. E é uma coisa que eu estou atendendo esse apelo, porque eu gostaria muito de ouvir de Deus que eu sou um homem segundo o seu coração. Então eu quero te convidar também a fazer essa oração. Ah, Senhor, faz de mim um homem ou uma mulher segundo o teu coração. E que a gente possa te amar por aquilo que o Senhor é, e não por aquilo que o Senhor nos dá, faz por nós, mas porque o Senhor é o Pai. Então, se você também quer fazer essa oração: Senhor, eu sei que eu posso ir um pouco mais na minha caminhada de amor. Mais uma coisa, lá na sua casa, o Leandro falou aqui: olha, eu nasci num lar que não era funcional. Talvez você não tenha recebido o amor que precisou receber. E não é olhar para culpar alguém, mas é olhar: Senhor, a minha história não foi fácil, mas o Senhor pode me encher com o seu amor e pode transbordar. Vem também, vamos fazer como família essa oração juntos. Então vem agora, pode vir. Se Deus falou com você, eu acho que Ele falou, então vem. Vou pedir para você chegar bem para frente agora mesmo, que algumas pessoas vão querer vir nessa parte, porque é a nossa história, a nossa família não é perfeita, mas Deus é perfeito. E eu vou pedir que você que ficou no seu lugar, se puder dar a mão para quem está perto de você. Nós somos uma família, a família de Deus, e com mãos dadas vamos adorar o nosso Pai, de mãos dadas, simbolizando esse amor de Deus entre nós. Então, durante esse louvor, você faz a sua oração e você pede a Deus: